Ué, vai onde? Ah, tá. Ai, Jesus. Gente, hoje nós vamos dar início ao nosso estudo falando dos evangelhos, viu? Os evangelhos, uma história, 4 dimensões. Eu achei muito interessante esse estudo. Depois você pega a revista e quem não pagou a anterior pode pegar também, vai ficar devendo 2. É? Então é interessante, ó, Mateus, o Evangelho do Rei, Mateus, o Evangelho do Reino, Mateus, o Evangelho da Igreja, aí entra Marcos, o Evangelho do Servo, Marcos, as obras do servo, e Marcos, o servo, termina sua obra. Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, Lucas, o ministério do Filho do Homem. Lucas retrata o Filho do Homem escatológico. João, o Evangelho do Filho de Deus. João, os sinais do Filho de Deus. João, as declarações do Filho de Deus. E por último, João, o Filho de Deus vence a morte. Achei muito bom, né, essas dimensões que tem com os evangelistas e com o livro, naturalmente, dos evangelhos, né? Então é isso aí. Pegue a sua revista antes que acabe. Você que está online, né, depois pega a sua revista também. E vamos que vamos caminhar, né? Devagarinho a gente chega lá. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Então é muito importante, porque nós estamos vivendo momentos, né, de expectativa. Afinal de contas, né? Até quando, Senhor? O salmista falava essa frase, né? Até quando, Senhor? É isso aí. Então vamos que vamos, né? E agora que eu não sei... ontem, né, teve o culto das mulheres e eu não vim porque sou homem. Ai. Brincadeira, a Carla não estava bem, por isso eu não vim, né? Que eu gosto de vir até para comer um pouco, né? E a gente, pelo menos, é um culto que os homens não fazem nada, mas comem, né? E aí perdi a boca, né? Mas Deus é bom, não tem problema não. No próximo estaremos aí, se Deus quiser, né? Deus é bom demais. Último, 18 horas. Escutaram, né, gente? O último sábado de março, às 18 horas, o próximo encontro, né, das mulheres de Nova Vida de Vasconcelos, né? E temos também a apresentação lá na igreja de Bangu, quer dizer, uma visita, né? A gente vai fazer uma visita, aí para não ficar só na visita, as mulheres vão cantar. Lá também é encontro de mulheres, né? Congresso de mulheres, né? Então também não vou, né? Aí lá então piorou, né? Que eu acho que nem pode entrar lá, é clube só da Mônica. O Bolinha não pode entrar, né? Deve ser só para mulher mesmo. Então, é dia 6, não é isso? Sábado próximo, vamos nos, né, organizar. O Leandro vai levar as mulheres e eu espero que traga, né? Algumas até o marido vai falar, não, fica lá, deixa lá, né? Mas é brincadeira, né? Então o Leandro, ele vai estar levando na van, né? Já está fechado já a van, o pessoal concordou? Hã? Que show, hein? Viu?
Então, se você não vai na van, pode ir de carro também, não tem problema não, né? Porque a van já está fechada, né? Quatro horas? Beleza. Vai que hora? 18? Ah, é 5? Puxa vida. Mas 5 até meia-noite, não? Fico preocupado com isso, né? Tomara que seja até as 8, né? No máximo, 7. Então, gente, está combinado, né? Então a van já está lotada. Vai ser uma mulherada tremenda, né? Vai ser bom. É lá na igreja de Nova Vida de Bangu, centro, né? Então lá tem 2 igrejas de Nova Vida, se não me falha a memória. Essa é do centro, né? Então vai ser bom, né? A preletora, não sei, né? Mas a esposa do pastor já esteve aqui uma vez, abençoando aí a vida das mulheres, né? Então fica programado assim, tá bom? Por favor, 4 horas da tarde aqui. E vamos fazer uma festa nessa van, né? Vai ser uma bênção. E ele vai levar e vai trazer, né? Não sei se ele vai ficar lá, de repente ele fica também, se tiver muita comida. O Leandro gosta de comer também, né? Aí ele pode ficar comendo lá, né? Mas é isso aí, gente. Então nós ontem, lamentavelmente, tivemos que, mesmo apertado como estamos, tivemos que gastar R$400 no som. Queimou um canal da PA, queimaram 2 retornos. Então é complicado o negócio, né? Parece que quando, né, começa a queimar alguma coisa, vai uma atrás da outra. Primeiro foi o ar, que estava muito ruim, consumindo, e foi, né, teve que ser feito, né, em emergência. E o som, né, ele, por inveja, ele também acompanhou as máquinas de ar-condicionado e queimaram, né? Mas, graças a Deus, né, a gente está aí se virando nos 30, porque não tem sido fácil, né? Lamentavelmente, a crise está geral, né, em todas as igrejas, uma dificuldade muito grande, né? E a vida financeira das igrejas sofreu aí, né, um baque muito grande. E nós, mesmo sendo uma igreja pequena, também sofremos, né? Então nós temos aí os nossos compromissos financeiros, né, que uma igreja pequena, mas não são poucos, né? Tem luz, ar-condicionado aí, pesa a beça, né? E uma despesa muito grande. E a gente precisa, né, da sua participação, né? Não esqueça a necessidade da igreja, né? A gente vai naturalmente vencer essa etapa, né? Por isso que a gente está cobrando até a revista aí. Né? O pessoal que não pagou, paga aí, porque, né? Infelizmente, né? Então, gente, precisamos nos unir nesse momento, né, de dificuldade, cada um ajudando dentro da sua possibilidade. Naturalmente vai ajudar a igreja, e a gente precisa manter a igreja, né, com as portas abertas. Então agora nós vamos ter que parar tudo, nada de gastar, só pagar o que a gente, né, contraiu, né, porque a gente está pagando muita coisa, gesso, tinta, né? A igreja está sendo pintada, você deve ter percebido lá fora. Tem um pintor aí, rápido, dinâmico, né? O cara vai ser até promovido, né? E aí, o cara é bom mesmo, gente. Então, está quase chegando aqui dentro, né? Olha lá, já está vindo lá. Então, está uma bênção, né? Agradecemos aí o esforço dos homens que têm ajudado, né? Que têm participado.
né? E aproveitamos o César que está de férias, né? Pobre é assim mesmo, né? Tirar férias quebrando pedra. Mas é bênção, né? Com certeza Deus vai retribuir, né, ao César esse esforço, né? E outros homens aí que têm ajudado também, né? O Diácono Antônio, né? O Jorge, João, e você, mulher, que tem participado também, né? A gente vai programar aí, inclusive em comemoração, o nosso próximo almoço, né? Para a gente angariar fundos para poder ajudar aí nessa nossa despesa, né? Então vamos animar, né? Não desanima não, né? Vamos cuidar, como diz lá na Paraíba, né? Então vamos cuidar. Né? Olha lá, viu? Lembrei. Eu olhei para ela, lembrei do cuidar, não sei porquê. Acho que é por causa do Nordeste, né? O presidente esteve lá no Nordeste, ele está apaixonado pelo Nordeste. Lá é muito bom mesmo, hein? Puxa vida, eu estou quase indo para lá. Aquela cidade é de rico, pô. Tá vendo? Nasceu no berço rico. Deus é bom demais, né? Então, gente, vamos vencer essa etapa difícil, né? Vamos segurar aí os gastos, naturalmente, né? Vamos ter sabedoria, a igreja tem que ter essa sabedoria e vamos vencer, né? Então, Diácono Antônio, por favor, pode passar aí os envelopes. Será sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Aleluia, Deus. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade, ó Deus, que temos, ó Pai, de te louvar através dos nossos dízimos e ofertas, Senhor Deus, que são trazidos, Senhor Deus, à tua casa, Senhor Deus, para a edificação, para a manutenção da tua casa, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar, ó Deus, cada membro, os recursos, ó Deus, que são chegados, Senhor Deus, os empregos, Senhor Deus, dos teus filhos, Senhor Deus, que tu possa, Senhor Deus, estar abençoando, ó Deus, a cada vida, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, dízimos e dizimistas, ofertas e ofertantes, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, também, ó Pai, aqueles que não puderam participar, mas que tu venha, Senhor Deus, prover na vida deles, Senhor, abrindo portas de emprego, dando condições, Senhor Deus, que eu creio, Senhor Deus, que os teus filhos têm no coração o desejo, ó Pai, de estar participando, ó Deus, da tua obra, Senhor Deus. Ser com cada um, ó Pai, e derrama, Senhor Deus, sobre nós a tua bênção, em o nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Amém. Obrigado. Amém. Bem, vamos ao nosso estudo. A Adriana vai ministrar. Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso estudo.
nossa nova revista. Como nosso pastor falou, né, dos evangelhos, uma história e 4 dimensões. Nós vamos estar vendo os evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, a visão deles em relação a esse evangelho, né? Cada um falará de uma forma, né? Temos muito a aprender e a reconhecer, assim como eles reconheceram. Então, quem já está com a revista, vamos à lição 1, que tem o título Mateus, o Evangelho do Rei. Amém? Vamos lá ao nosso texto bíblico, que está em Mateus 2, do 1 ao 10. E diz assim: E, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela leitura da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã, para que o nosso coração possa estar aberto e a nossa mente aberta para entender a Tua palavra, para compreender, ó Deus, a Tua vontade. Senhor, fala conosco, que possamos crescer, ó Deus, não só espiritualmente, mas também intelectualmente, sabendo, ó Deus, e conhecendo a Tua palavra, que é o nosso manual, que é a nossa instrução de vida. Que possamos cada vez mais aproveitar essa oportunidade que é de estudar a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos aqui no nosso texto áureo que diz: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Mateus 27, versículo 11. Nós vamos ver Mateus apresentando Jesus como um rei, Marcos como servo de Deus, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Isso ao longo da nossa revista. E hoje nós vamos na nossa palavra introdutória, que diz assim: a mensagem do Evangelho não começa com "era uma vez". Isso nos faz ter certeza que a nossa fé não está consolidada em uma fábula ou um conto fictício, pois é uma história verdadeira. Então, não foi algo que foi contado porque inventaram.
a história de Cristo é uma história verdadeira. Na conclusão do Antigo Testamento, nós podemos ver que a nação escolhida aguardava a chegada. Mateus mostra e Jesus é esse rei. E nessa lição veremos cumprir a história, dando entendimento aquela nação estava esperando por tanto tempo essa vinda do Messias, e nós vamos olhar com os olhos de Mateus. Primeiro, comparável do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, Mateus já anuncia a substância e o propósito. Que houvesse juízes sobre o povo de Israel. O Senhor te faz saber que te casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti da tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerá o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmará. Viria esse rei da descendência de Davi. Então nós vemos que Deus prometeu realmente que o enviado seria da descendência de Davi. Então,
ele teria uma linhagem real. Ele não seria qualquer pessoa, ele não viria de qualquer lugar. Não, ele seria da linhagem real do grande rei Davi. E filho de Abraão, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Vamos conferir lá em Gênesis 12, 3. E diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Mateus conecta Jesus às duas grandes alianças, que era Davi e Abraão. E, gente, isso é muito bom, porque a gente já vê que a nossa família é abençoada, porque a promessa foi essa. Todas as famílias seriam abençoadas. Você já recebeu nessa manhã de que a sua família é abençoada, porque a sua família também veio lá de Abraão. Então, se disserem da sua família, não acredita, sua família é abençoada por Deus. Amém? A escola de samba voltou para Davi. Na história, Abraão antecede 1000. Então, a partir disso, nós já podemos dizer que Abraão e depois filho de cita o nome de Davi antes de Abraão, com a intenção de destacar Abraão seria, mas mostrar primeiro essa linha real de Jesus. Naquele tempo esperavam a consolação de Israel, um rei maior e mais. Mateus começa o seu evangelho afirmando que Jesus é esse rei. E mesmo Cristo, Senhor,
escritas, mencionadas nessa descendência de Jesus. Uma delas são Tamar, a outra Raabe e Ruth, a outra Batseba e Maria. Esse fato é no mínimo incomum, pois, no modo geral, nomes femininos não eram incluídos na genealogia. Nós vemos que as mulheres, nós sabemos disso, as mulheres elas não tinham essa importância, esse valor. Governo. Ao menos assim pensava o soberano de Jerusalém. Em outras palavras, significa dizer que a primeira perseguição que Jesus sofreu deu-se em razão dele ser um rei. E aí isso veio no meu coração, que eu pensei assim, coitado de Jesus, né?
só em nascer, acabou. Já estava sendo perseguido, já queriam matar ele, já queriam acabar com essa promessa que foi feita. E a gente pensa, né? Jesus veio para uma missão tão linda, né? Salvar a gente da condenação eterna. Jesus veio para fazer algo tão bom pela humanidade e foi perseguido. Ele foi caçado, ele foi procurado. Vidas foram mortas daquelas crianças para que fosse atingido a vida de Jesus. E a gente vê que então a perseguição ela é real. Já acontecia de muito tempo. Um bebê, gente, uma criança inocente, já estava sendo perseguida. Então não vai ser diferente com a gente. Se Jesus veio para algo tão grande, imagina nós que não somos reis, que não somos rainhas, que não somos Deus, não somos deusa. Nós somos humanos, falhos, carne, fracos. E nós vamos ser perseguidos sim. Se o Rei dos Reis foi perseguido no seu nascimento, a partir do seu nascimento, que dirá nós? Nós seremos perseguidos. Quanto mais próximos do Senhor, mais perseguidos seremos. E isso não é para nos aterrorizar. Isso é para nos incentivar, nos motivar de que algo grande está à nossa espera. Porque Jesus veio fazer algo grande e ele foi perseguido por isso. Você está fazendo algo grande. Você está mostrando Deus para as pessoas da sua vizinhança. Você está mostrando a palavra de Deus para as pessoas que te conhecem. Você está sendo espelho para as pessoas que estão te vendo. Então, quanto mais coisas do reino você estiver fazendo, mais perseguição você vai ter. Mas acredita que no final o galardão é teu. A promessa é da sua vitória, sua vida eterna. Então, não desanima não. Deixa te perseguirem, deixa te atacarem, porque o Deus que está com você, o Deus que você serve, não dorme e Ele está vendo tudo. Amém? 3. O rei é anunciado. Os reis da terra tinham arautos. Arautos é aquela pessoa, né, que anuncia a chegada da realeza, né, de pessoas importantes, né, que eles anunciam, chegou fulano de tal da província ou lá do reinado. Arauto é essa pessoa que anuncia a chegada de pessoas importantes no lugar, né, no reino. E então, Malaquias também disse que teria um arauto para anunciar a chegada desse rei messiânico, né? Então ele anunciaria e aumentaria o seu advento, a sua chegada entre os homens. E esse homem foi João o Batista. Ele veio para ser o que anunciaria Jesus Cristo no meio dos homens. 3.1. Para falar, né? Todos os 4 evangelistas falam sobre João o Batista. Eles vão incluir detalhes, né? Quem quiser depois ver em casa, lá em Mateus 3, do 1 ao 17, Marcos 1, do 1 ao 8, Lucas 3, do 1 ao 20, João 1, do 6 ao 9 e do 19 ao 27. Esses 4 evangelistas falaram sobre João Batista, mencionaram o que João estava fazendo antes da chegada de Jesus, né? Ele estava ali anunciando, proclamando, né? Declarando arrependimento e dizendo que o rei, né? O Senhor dos Senhores, viria para todos aqueles que se arrependessem. 3.1. O arauto do rei. É chegado o reino dos céus, dizia João Batista, anunciando e enfatizando que o rei eterno implantaria o seu reinado celestial entre os homens. A proximidade do reino e a presença do rei confirmavam
enviou a todos. João Batista sempre deixou claro para os ouvintes que o Rei Salvador prometido e esperado não era ele, mas sim aquele que viria depois dele, cujas sandálias ele não era digno nem de levar. Mateus 3,11 diz isso. Então, ele sabia, muitos estavam ali achando que João era o enviado, era o rei, era o profeta, e ele estava sempre dizendo que não era ele, que seria o que viria depois dele. E aqui ele mostra a sua humildade de dizer que este que viria, ele não era digno nem de levar as sandálias. Então a gente vê que muitas pessoas estavam ali exaltando João, dizendo que João era, digamos, o cara, e João ali se mostrando sempre humilde, de que ele não era digno nem de levar as sandálias de Jesus. Então não havia arrogância no coração de João, não havia prepotência, não havia soberba, havia sim humildade. Ele sabia o motivo pelo qual ele estava ali. Ele estava ali apenas para anunciar o rei, anunciar o Messias, jamais ser como ele, jamais tomar o lugar dele, apenas dizer para o povo que Jesus estava chegando, e ele era apenas aquele enviado para anunciar, nada mais do que isso, porque o grande mesmo ainda estava por vir. 3.2 O manifesto do rei. Estando às margens do Jordão, um batizador declara o seguinte manifesto: a chegada do rei Jesus, trazendo consigo seu reino, cumpria uma dupla função. Ao mesmo tempo que impunha duas indispensáveis condições para aqueles que desejassem ser participantes desse reino. Vamos ver lá em Mateus 3,12. Diz assim: em sua mão tem a pá e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha como fogo que nunca se apagará. Então a primeira função dessa declaração de João Batista é recolher o trigo no celeiro, que é uma referência à salvação. A segunda função, queimar a palha com fogo que nunca se apagará, é uma referência à condenação. Condições: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Isso está em Mateus 3, 2, 8. Requisitos indispensáveis para os súditos celestiais desfrutarem da salvação e tornarem-se livres da condenação. Então ali ele estava anunciando que esse Messias, ele viria para recolher aqueles que receberam a salvação, aqueles que estavam prontos para estar com Jesus Cristo, e os outros ele iria enviar, mandar lá para a condenação eterna. Então João já estava alertando isso. Porém, para fazer parte do povo da salvação, precisa de arrependimento e de frutos dignos de arrependimento. Então todo aquele que quer fazer parte desse recolhimento de salvação e não o de condenação, ele precisa primeiro se arrepender e, após seu arrependimento, produzir frutos. Ou seja, precisa estar mostrando as suas raízes mesmo em Cristo. Não basta só dizer que eu me arrependi, então está tudo certo, daqui uns 200 anos eu vou para o céu e pronto. Não, arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento. Você se arrependeu, agora você está assim com Cristo. Produza frutos, dê frutos, faça com que outras pessoas possam também se arrepender
produza frutos dignos de arrependimento. 4. O triunfo do rei. 4.1. Triunfo sobre o pecado e o mundo. A missão messiânica do rei Jesus está explícita em cada página do Evangelho de Mateus. O auge do seu ministério não reside exclusivamente no fato de Jesus ter vencido o pecado, mas na realidade de nós também podermos vencê-lo por meio do pacto do sangue de Cristo, que firmou com a humanidade na cruz do Calvário uma nova aliança. Então, o auge, né, de Jesus Cristo, do ministério de Jesus Cristo, não é só para mostrar que ele venceu o pecado, mas é para mostrar o mundo, né, que ele venceu o mundo, mas é a realidade de que nós também podemos vencer. A partir disso, Jesus pôde mostrar para cada um de nós que através do sangue dele na cruz, nós também conseguimos vencer. Então que você possa olhar assim como Mateus está nos mostrando. Não é só o vencer de Jesus, mas é o vencer da humanidade. Nós temos essa nova aliança com Cristo. Nós também podemos vencer porque o nosso rei venceu. Somos filhos de um rei vencedor, automaticamente somos vencedores também. 4.2. Triunfo sobre o reino das trevas. Mateus começa e termina o evangelho descrevendo Jesus como rei. No relato da crucificação, ele enfatiza que por sobre a cabeça do Salvador, na cruz havia uma placa que podia ser lida em letras, que podia ser lida porque estava escrita em letras gregas, romanas e hebraicas, e dizia assim: este é Jesus, o rei dos judeus. Os algozes, né, que é os que causam dor, sofrimento, tormento, aquelas pessoas, né, aqueles homens que estavam ali atormentando Jesus, chicoteando Jesus, né, zombando de Jesus, eles pensavam que se tratava de outra zombaria. Eles colocaram aquela placa em cima de Jesus, né, na cruz, para zombar de Jesus. Mas no mundo espiritual, isso era uma declaração insuspeita, ou seja, que não tem suspeita nenhuma, efetiva, fundamentada. Então, eles queriam zombar de Jesus. Eles estavam debochando de Jesus na cruz, mas eles não tinham percebido que aquilo era uma declaração verdadeira de que Jesus é o rei dos judeus. Então, na forma de zombar, eles estavam declarando a autoridade de Cristo. Na forma de debochar, o intuito de debochar da crucificação de Jesus, elevou Jesus ao que ele era mesmo, rei. Então, assim, a gente vê que Deus, ele não perde o controle de nada. No mundo espiritual, Deus mostra coisas incríveis que a gente às vezes não percebe. A gente não nota, mas na mão de Deus, tudo é perfeito. E naquele momento de zombaria, de deboche, eles estavam exaltando Jesus. Eles não perceberam que eles estavam colocando Jesus no lugar que Jesus pertencia, que era rei. E eles estavam querendo debochar, mas eles estavam exaltando Jesus naquele momento. E o Filho de Deus venceu o reino das trevas para estabelecer entre os homens o seu reino eterno. Deixa eu abrir aqui em Colossenses. 2, 14 e 15.
havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, colocaram Jesus na cruz, né? Mas aí os principados e potestades acabaram que foram expostos, né? Porque aí Jesus triunfou no meio deles. Nós sabemos que Jesus não ficou crucificado, ele ressuscitou, está vivo, está entre nós e virá para nos salvar. Então isso acabou que o império das trevas, potestades, estavam achando ali que triunfaram, que venceram, e na forma de tentar expor Jesus como um morto, como fraco, digamos assim, Jesus foi, ressuscitou e mostrou que ele triunfou sobre os principados e potestades. Então, entre as trevas, ele também venceu, também reinou e se mostrou rei. Conclusão. A declaração de Jesus em Mateus 28, 18 mostra-nos o seu triunfo como Rei universal. É-me dado todo o poder no céu e na terra. A expressão no céu e na terra denota um domínio cósmico, cujos propósitos não podem ser detidos pelo império das trevas. Os homens chegaram a pensar que Cristo havia morrido e seu reino fracassado. Mas seu triunfo sobre o túmulo assegura-nos que o rei está vivo e um dia voltará. Jesus é a derradeira e única esperança de Israel. A palavra não está errada, gente. É derradeira mesmo. Derradeira é uma posição final, que ocupa o último lugar, partida derradeira, utilizado como último recurso, última chance, possibilidade final. Então, Jesus, ele é o último recurso, ele é a última possibilidade. Não vai vir outro, não vai haver outro meio, não. Jesus, ele é o último recurso, a única esperança de Israel e da humanidade. Ele veio como Rei Salvador. Obrigada, César. Ele veio como Rei Salvador para voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele veio como Rei Salvador, um rei que veio salvar. Ele vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso é muito bom da gente ver que a linhagem, né, do nosso Jesus, uma linhagem real, né, como não é uma coisa assim política, digamos, né, porque o político ele precisa ser eleito pelo povo, né, as pessoas têm que escolher o presidente, mas Jesus não. Ele veio de uma linhagem real. E na realeza é assim. Ninguém se torna rei porque a população votou, foi mais votado, ele vai ser rei. Não. O rei se torna rei porque ele foi filho do rei, que foi filho do rei, e assim vai. Então, Jesus, ele era filho do rei Davi, né? Como foi prometido. E essa realeza já é para nos mostrar que não haverá outro, a promessa era esse veio que é Jesus Cristo, veio nos salvar, veio mostrar que através da sua crucificação, nós também temos a oportunidade de vencer o pecado, de vencer este mundo, estar com Cristo, viver ao lado de Cristo e ter a certeza de que esse rei veio nos salvar e ele vai voltar
para nos buscar, porque nós vamos fazer assim como João Batista falou: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Então que nós possamos nessa manhã ter isso no nosso coração. O nosso rei veio sim, ele esteve aqui na terra sim, ele morreu por nós sim, ele foi para o céu e ele vai voltar para buscar aqueles que se arrependerem, aqueles que se entregarem, produzirem frutos nas mãos do Senhor para levar para a salvação eterna, ficar lá do ladinho do nosso Deus, que é o que a gente mais quer, e nós temos buscado por isso diariamente, estar na presença do nosso Deus. Amém? Então que você possa receber, né? E domingo que vem tem mais, a gente vai ver Mateus falando agora sobre o reino, né? O evangelho do reino, que hoje ele falou sobre o rei. Falou sobre o nosso rei Jesus. Domingo que vem ele vai falar sobre o reino do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Oh Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essa certeza, ó Deus, de olhar a dimensão da sua vinda até a terra. Sabemos, ó Deus, que Jesus Cristo já sofreu perseguição a partir do nascimento. E nós estamos aqui, ó Deus, dispostos a estar na Tua presença, querendo fazer a Sua vontade, ó Deus. Nós nos arrependemos, ó Pai, de tudo aquilo que fizemos de errado. Nos arrependemos, ó Deus, diariamente dos nossos pensamentos tortos, ó Deus, da nossa boca que muitas das vezes fala coisas que Te desagradam. Senhor, queremos produzir frutos, ó Pai. Queremos nessa manhã sair diferente, ó Deus, com o intuito de Te adorar com excelência, com o intuito, ó Deus, de Te reconhecer como Rei, Salvador e único, ó Pai, nas nossas vidas. Sabemos que não haverá outro, sabemos que não há outra forma para nos salvar, para estarmos, ó Deus, tendo a vida eterna garantida. Essa única forma é Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz, ó Pai. E nós somos gratos por isso. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor permitiu que nós pudéssemos ter essa oportunidade de nos arrepender e estar na Tua presença. Então, Pai, que nós possamos nessa manhã receber, ó Deus, esse conforto de que não importa a perseguição, não importa o que falarem, nós somos filhos do único Rei e verdadeiro Rei, aquele Rei grande que foi prometido há tantos anos atrás, mas o Rei que está aqui, ó Pai, que está na nossa casa, que está com a nossa família, esse Rei que não nos abandona, esse Rei que não nos deixa sozinho. Senhor, nós Te amamos com todo o nosso coração e queremos cada vez mais aprender, ó Deus, a Tua palavra, conhecer a Sua vontade e fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor está nos propondo para que façamos, ó Pai. Queremos estar disponíveis, porque nós queremos Te adorar com excelência. Eu Te agradeço por este estudo, ó Pai, e que possamos cada vez mais ter vontade de conhecer a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Levante suas mãos para que você agora, com a unção do Senhor, possa abençoar essas vidas. Senhor Deus, aqui está, ó Pai, esses pedidos, ó Deus. Não sabemos o que está escrito, mas o Senhor sabe. Toma, Senhor, essas vidas em Suas mãos, ó Pai. Repreende tudo que não provém de Ti, Pai. Que caia por terra, Senhor, toda a armadilha de Satanás, toda seta, Pai, que tenha sido lançada, que possa ser destruída nesta manhã. Senhor, nós colocamos essas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Faça, Senhor, um milagre. Opera, Senhor,
na vida de cada pessoa, que possamos ver o seu agir, que essas pessoas contemplem, ó Pai, o sobrenatural que o Senhor faz, ó Deus, que possamos ver, ó Deus, e ouvir, ó Pai, as pessoas dando testemunho de vitória, Senhor. Repreende, ó Pai, as setas, repreende, Senhor, toda tentativa de Satanás de destruir vidas, ó Pai, de destruir casamentos, destruir famílias. Repreende, ó Deus, tudo que não provém de Ti. Afasta, Senhor, tudo aquilo que queira nos tirar da Tua presença. Repreende, ó Pai, e que nós possamos ser blindados pelo Teu poder, ó Pai. Que nenhuma armadilha de Satanás venha contra nós, ó Deus. Que o inimigo possa se bater em retirada, fugir da nossa presença quando nós declararmos o Seu nome, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter essa autoridade, ó Pai, para abençoar vidas. Autoridade, ó Deus, para clamar o Teu nome, para orar pelos nossos, ó Deus, e ver o Senhor agindo, contemplar, ó Deus, o Teu poder. Senhor, faça milagres no nosso meio. Cura, Senhor, as pessoas que estão enfermas, ó Pai, como nós temos orado todas as tardes, né? Tarde e noite, Senhor. Que o Senhor venha de uma forma especial fazer, ó Deus, com que cada pessoa que está doente ou que está passando por algum terror, por algum medo, ó Deus, que o Senhor possa estar tirando isso dessas vidas, ó Pai. Eu declaro, ó Deus, a cura. Eu declaro, Senhor, a restauração. Eu declaro, Senhor, a transformação através do Teu nome, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é um Deus que cumpre, ó Deus, as Suas promessas. Então, Deus, cumpra no nosso meio, cumpra nos nossos familiares, cumpra, Senhor, nos nossos vizinhos, e que possamos, ó Deus, ver e viver o Teu agir, o Teu sobrenatural. Leva-nos para casa, Senhor, protegidos e guardados, ó Pai, que nada nos aconteça e que possamos retornar no próximo culto, que é às 18 horas. Anima o nosso coração, fortalece os nossos passos, para que possamos olhar somente para Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, declare uma palavra para o seu irmão. Fala para ele, ó, vem logo mais. E às 17 horas, as mulheres, tá? Vem com a garganta limpinha para a gente poder cantar, que sábado tem apresentação. Amém? Deus abençoe a todos.